O Catar surge como principal favorito para ser o país sede da Copa do Mundo de Clubes de 2029. E nesse vídeo vamos entender pontos positivos e negativos desta sede para a próxima edição do torneio. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol Internacional. Aqui a gente fala de futebol do mundo inteiro. Sejam muito bem-vindos. Deixem o seu like para que esse vídeo chegue até mais pessoas. E você que não é inscrito, clique aí, é de graça no botão de se inscrever. Nós vamos falar aqui da notícia que saiu na ESPN americana. Vou colocar aqui na tela. Real Madrid e outros clubes querem Copa do Mundo de Clubes bienal. Essa foi a manchete da notícia, né? Matéria aí dos dois jornalistas que estão aí na imagem, o Rodra e o Moisés Llorens. Essa matéria, ela tem aí como principal ponto a questão do Real Madrid e de clubes da UEFA e da Conmebol pressionarem a FIFA para que se tenha a Copa do Mundo de Clubes a cada 2 anos, mas a FIFA considerou essa possibilidade, pelo menos a priori, pelo menos nesse momento, como inviável financeiramente e também na questão do calendário, geraria atritos com a UEFA e para a FIFA ainda não é possível fazer o torneio a cada 2 anos. Mas dentro do corpo dessa matéria está aqui o principal ponto para o nosso vídeo, que é o fato dos jornalistas descobrirem que a FIFA tem como principal candidato a país sede. A FIFA está inclinada a escolher o Catar para ser a sede do Mundial de Clubes de 2029. E caso seja realmente o Catar, a ideia é que o torneio, seja em dezembro de 2029. E aqui a gente pode pensar o seguinte: isso tem a ver com a pressão também, né? As pressões que os clubes europeus estão fazendo à FIFA em relação ao campeonato. Já fizeram pressão para que o campeonato tenha mais clubes de países europeus, que não tenha aquele veto de apenas 2 times por país, a não ser que você conquiste mais títulos continentais, né? Para que se tenha mais times grandes, mais grandes marcas, né? Nesse Mundial, nessa primeira edição, não tivemos o Liverpool, o Barcelona, por exemplo, por conta desse veto. Então, esse é um veto que provavelmente deve cair, né? Até pelas falas do Infantino, dá a entender que esse limite de 2 times por país deve cair por conta da pressão dos clubes europeus. E eu imagino, aqui já é um exercício de dedução, tá? Não é uma informação. Eu imagino que a escolha do Catar como país sede tem a ver com a pressão dos clubes europeus também. Por quê? Porque você colocando o Catar como país sede e colocando o torneio em dezembro, você coloca o torneio no meio da temporada europeia, e ao invés do final da temporada europeia. E tem a ver com o que eu disse no vídeo anterior, né? Eu fiz um vídeo aqui dando 5 sugestões para que o torneio fosse melhor. Eu até coloquei aqui que eu acho que o torneio deveria ser na Europa para pegar entre os torcedores europeus, para as torcidas dos times europeus lotarem o estádio. Mas se a FIFA optar pelo Catar, ela está indo por outro caminho. Como eu disse naquele vídeo, a FIFA quer que esse torneio seja tão ou mais importante que a Champions. Ela quer ter uma Champions League para ela. E para você ter uma Champions League, você precisa ter grandes jogos como a Champions League tem. E para ter grandes jogos como a UEFA Champions League tem, o que você precisa? De intensidade. Então, você fazendo esse torneio no meio da temporada, você vai trazer mais jogos com intensidade. Os times vão estar num momento melhor fisicamente, os times europeus, né? E isso pode proporcionar grandes jogos. Além disso, no Catar, você tem estádios climatizados. Ou seja, os times vão poder jogar, além de estar num bom momento da temporada fisicamente, vão estar ali em novembro, dezembro, no meio da temporada, os estádios são climatizados, então você não tem um calor muito intenso dentro do campo de jogo. Então,
todas essas condições, fora que o Catar ele tem condições de estrutura para fazer grandes estádios, excelentes centros de treinamento, né, como foi na Copa do Mundo de 22. Isso proporciona o cenário perfeito para grandes partidas. E acho que a FIFA pode ir por esse caminho. O meio de temporada, além de ser meio de temporada em dezembro para os times europeus, também é meio de temporada para todos os times africanos e para os times da Arábia Saudita. Já tem um time saudita garantido nesse Mundial de 29, que é o Al-Ahly. Pode ser que tenham mais pelo investimento, né? Os times mexicanos também vão estar em meio de temporada, que a temporada mexicana ela funciona como a Europa, os times argentinos também vão estar em meio de temporada. Então, quem vai ser prejudicado nessa história, quem vai jogar em fim de temporada, são algumas ligas, como o Campeonato Brasileiro, né, que se beneficiou nesse Mundial de 2025, por seus times estarem no momento físico melhor que a maioria dos adversários. Os times da MLS vão se prejudicar, os times japoneses, se lá estiverem, enfim, times que jogam no calendário solar. Então, vamos ver quais serão os impactos dessa mudança em termos de resultado, né? Se isso pode mudar, mas a tendência é que os jogos melhorem, porque a gente teve a Copa do Mundo de 2022 no Catar e os jogos foram em altíssimo nível. A gente teve provavelmente a melhor final de todos os tempos de Copa do Mundo, uma final em altíssima intensidade, e os jogos em geral foram em alta intensidade, né? Por conta disso, dos estádios estarem climatizados e os jogadores, em sua maioria, em meio de temporada. Na questão do jogo em si, é isso. Agora vamos pensar no impacto que vai ter no calendário se você fizer uma Copa em dezembro de 29. Né? Em 2030, a gente vai ter a Copa do Mundo de seleções. Vai ser disputada Espanha, Marrocos e Portugal, com 3 também países sul-americanos fazendo ali jogos especiais de abertura, né? Paraguai, Argentina e Uruguai em comemoração do centenário. Então, se você fizer em dezembro de 2029, ali, novembro, dezembro ou dezembro, janeiro, não sei como que a FIFA vai organizar as datas, caso realmente seja no Catar a Copa. Se você fizer em dezembro de 29, vai ser referente à temporada 29-30 o torneio. Ou seja, a gente vai ter uma Copa do Mundo de clubes e a Copa do Mundo de seleções na mesma temporada. Os 2 campeonatos vão ser na mesma temporada. E aí tem o lado positivo, né? Entre a temporada 28 e 29 e a temporada 29 e 30, os jogadores vão ter suas férias completas. Coisa que não teve agora por conta desse Mundial de Clubes, né? Então eles vão ter o tempo de descanso completo e a pré-temporada completa para poder encarar essa temporada com 2 Copas, né? E aí tem que ver como é que se vai encaixar isso no calendário. A FIFA vai eliminar a data FIFA de novembro, vai tirar jogos de seleções da data FIFA de novembro para poder dar um respiro para o calendário. Como que as ligas nacionais europeias vão fazer isso encaixar? Porque na Copa do Mundo de 2022, que foi disputada em novembro e dezembro, a temporada 22-23 da Europa, ela esticou um pouco, né? Ela foi ali 10 dias para frente, tanto que a final da Champions League foi dia 10 de junho, que o Manchester City ganhou em 2023. Ela foi dia 10 de junho, e geralmente ela é dia 1 de junho, dia 31 de maio. A Premier League terminou uma semana depois, La Liga terminou uma semana depois. Nessa vez não vai dar para fazer isso, porque uma semana depois não dá para terminar, porque já vai ter Copa do Mundo. Então não tem como fazer isso. As ligas vão diminuir suas pausas de fim de ano, ali em dezembro, janeiro, elas vão começar um pouquinho antes, vão tentar tirar alguns jogos de Copa dos seus calendários. O Brasil também vai ter que terminar a temporada antes, né? O Brasil já vai estar trabalhando para reduzir seus campeonatos estaduais. Enfim, o México, que tem o seu playoff sempre jogado em dezembro, vai ter que, mais uma vez, assim como foi em 2022, se reajustar, terminar antes. Então, vai ter um impacto muito grande no calendário de clubes, mas vai possibilitar
férias completas num ano antes da Copa do Mundo, né? A gente tem um exemplo muito semelhante disso, mas não é completamente igual, que é o da Copa Africana de Nações, né? A Copa Africana de Nações, em alguns anos, ela é jogada no mesmo ano da Copa do Mundo. Aí se joga a Copa Africana de Nações em janeiro e os jogadores jogam a Copa do Mundo no meio do ano, em junho. Né? Isso já aconteceu algumas vezes, vai acontecer de novo, né? Vai começar dia 21 de dezembro de 25 a Copa Africana de Nações e vai até o meio de janeiro. E aí esses jogadores vão jogar a Copa do Mundo depois das seleções africanas que se classificarem. Né? A diferença é que na Copa Africana de Nações o calendário do futebol europeu não para. Então os jogadores eles desfalcam os seus times europeus. Então eles não jogam essas partidas dos campeonatos europeus enquanto estão na Copa Africana de Nações. E aí voltam quando suas seleções são eliminadas. Então, essas partidas eles não jogam a mais, né? Aqui não, com a Copa do Mundo de Clubes sendo disputada no final do ano, os jogadores eles vão jogar todas as partidas aí que puderem referentes aos seus clubes na temporada, vão parar para a Copa do Mundo, vão jogar a Copa do Mundo de Clubes e depois continuam jogando pelos seus clubes até jogar a Copa do Mundo. Então, são 2 Copas, mas toda uma temporada, né? Então, talvez isso impacte na Copa do Mundo. Talvez os jogadores cheguem muito desgastados, ou será que não? Então, é tudo isso que a gente vai descobrir. Mas, eu acho que a tendência é que a gente tenha no Catar uma Copa do Mundo de Clubes jogada num nível melhor de jogo, de competitividade, de intensidade, e que a gente tenha grandes jogos, especialmente tratando dos clubes europeus. Aí o ponto que me vem é a questão da torcida, né? Se você faz esse torneio na Europa, no verão europeu, você teria muito mais tranquilidade de lotar estádios com torcidas europeias, sul-americanas e africanas. No Catar, o custo é um pouco mais elevado para você viajar até lá, para você se hospedar, para você se alimentar, é um custo mais elevado, é um lugar mais distante, né? Talvez tenha a possibilidade aí, se não tiver nenhum problema diplomático em 2029 entre Catar e Arábia Saudita, se a gente tiver 2, 3, 4 times sauditas classificados, uma invasão de torcedores sauditas, isso aumente bastante o público, porque é ali do lado. Imagino que as torcidas, se a gente tiver 2, 3 times do Egito, vamos ver quantos times egípcios a gente vai ter, o Pirâmide já está classificado, né? Vamos ver o quanto de egípcios que vai já, uma das maiores parcelas de imigrantes que moram no Catar é de egípcios, então quando o Al-Ahly joga mundial lá lota estádio, mas os europeus e os sul-americanos, como é que vai ser isso aí, né? Eles vão em grande número, vão lotar os estádios, os mexicanos que forem, vão lotar os estádios. Isso é que a gente vai descobrir. O ponto positivo é que a única dificuldade logística é ir até o Catar, né? É voar até o Catar. Porque uma Copa no Catar, a gente viu em 2022, que ela tem cara de Olimpíada, porque a maior distância do centro de Doha para um dos estádios é de 43 quilômetros. Então é muito fácil, você pode ir de metrô, você pode ver até 2 jogos por dia, isso muita gente fez na Copa do Mundo, porque é tudo ali pertinho. Você pode assistir o jogo do primeiro horário, ali na hora do almoço, e depois pegar o jogo da noite, porque é perto. O Gianni Infantino, mesmo presidente da FIFA, estava em 2, 3 jogos por dia. Então, isso é muito legal, facilita muito o acesso e o deslocamento. E a gente está falando de um lugar onde os estádios estão prontos já, um lugar muito bem estruturado, onde poucos ajustes seriam feitos. Então, vamos ver. É isso, vamos esperar para ver. Tem pontos positivos e pontos negativos. Acho que do ponto de vista do futebol, vai ser muito interessante ver este torneio no Catar. E você, o que acha? Você acha que tem que ser no Catar, a Copa do Mundo de Clubes? Você acha que tem que ser em outro destino no verão, ao invés de ser em dezembro? Quero saber a sua opinião, então deixa aqui nos comentários para a gente bater esse papo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.